Estamos começando mais um Sem Nortecast, podcast de arquitetura e urbanismo sobre o guarda-chuva da faculdade no Goiás. E estamos com um convidado muito especial hoje, né não? Sensacional, nossa convidada hoje. Fiz até uma colinha, porque, meu Deus, nossa convidada é curadora e arquiteta formada da UFRJ, carioca, com atuação no Rio e aqui em Goiânia, gerente de projetos arquitetônicos da Secult Goiás, e ela trabalha com patrimônio, arte, educação, vai aqui trazer um repertório sensacional. Muito prazer, arquiteta Melissa. Show! Olá, gente. Bom dia. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tá muito Bom feliz, demais. Melissa. Prazer nosso. E é bom falar também, né, Leti, que é muito estilo, porque quando ela chegou, eu tive que Não, comentar chegamos, um foi. estilo, uma imponência. Chegou, eu falei, gente... E a gente quer saber um pouquinho como que você começou sua trajetória, como que você iniciou. Só um pouquinho Esse antes, ramo. só pra gente poder falar um pouco antes, para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Show. @semnorte.cast, e no YouTube também. Siga, compartilha, manda pros amigos, se inscreva. E para estudante de arquitetura, professores, profissionais da área, a gente quer trazer o maior número de pessoas aqui de diversas áreas da engenharia, do campo do conhecimento relacionado à arquitetura e similares, para conversar com a gente, certo? Então vamos lá, Melissa. Melissa, suas redes sociais também, pode começar. Ah, então tá bom. Então vamos começar, às vezes, pelo fim, né? Às vezes a gente fala isso no fim, no começo. Então, minhas redes sociais, no Instagram, eu sou @mel_mlvs. E eu também incentivo muito a todo mundo a seguir a Secult, né? Secult Go, a Secretaria de Cultura aqui do estado de Goiás, que é onde eu atuo como gerente de projetos arquitetônicos. E algo muito interessante também, já vou aproveitar, eu faço também uma articulação enquanto curador independente num projeto aqui em Goiânia, que é o Sertão Negro Ateliê Escola de Arte, né? Então, @Sertão Negro. A gente está com 2 exposições muito bacanas no Centro Cultural Octomarx, que é um equipamento da Secult. Eu estou participando da equipe curatorial dessas 2 exposições, então já deixo aí a dica para vocês curtirem o final de semana, os dias, as férias, né, que estão chegando. Então Show, aproveitem. adoro. Bacana. Vamos lá falar um pouco sobre você, como é que você iniciou na arquitetura. Bom, então, eu gosto muito de falar da minha criança, assim, né? É muito importante a gente pensar, ainda mais em arquitetura, que é um campo tão criativo, como que as coisas elas vêm lá de quando a gente tá na nossa mais tenra infância. E desde criancinha eu sempre quis ser arquiteta, né? Falava assim, eu queria desenhava, então minha mãe tem uns projetos lá, uns desenhos que eu fazia. Então, esse desejo veio muito da infância. Só que aí, quando eu fui, né, crescendo, eu comecei a pensar, será que vai ser arquitetura? Eu comecei também a entrar muito, aí a conhecer espaços de museu, centros culturais, e é uma coisa que eu ficava lendo na exposição, desde o primeiro texto até a ficha técnica da exposição, as obras, ficava lá. Eu, com 14 anos, falava pra minha mãe que eu ia pro CCBB, né, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E aí ela falava, eu ficava pensando, né, será que essa menina tá indo mesmo pro museu, gente? Com essa idade, Não, depois da engraçado. escola. Engraçado ela já ter essa dimensão de tudo com 14 anos, né? Exatamente. Show, muito E aí eu gostava muito de ir, não só por conta das artes, mas também por conta da própria arquitetura dos edifícios, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que tem mais de 400 anos, então a gente tem um repertório assim, histórico de várias fases da arquitetura que sempre me fizeram querer ir nesses lugares. E aí eu ia, ficava lá, imersa naquilo, e aí eu falei, não, acho que eu quero fazer museologia. Só que aí eu sou muito dinâmica, eu acho que eu gosto muito de coisas mais rápidas, assim. E na minha percepção, quando eu era mais nova, eu achava que museologia poderia ser uma coisa um pouco mais centrada ali, mais quietinha, parada, mais focada no acervo, né? Que de fato é um pouco, mas também tem sua multiplicidade ali. E aí eu falei, não, acho que eu vou pra arquitetura mesmo. Você nasceu no Rio de Janeiro. Sou nascida, cria do Rio de Janeiro, Carioca. Vila da Penha, carioca, flamenguista, Opa. portelense. Você não Aí percebeu? sim. Aí só o sotaque aí, sim, já tá aí sim. vendo. É só pra confirmar, pra ter certeza. E aí eu, enfim, fui fazer isso. E aí nesse meio tempo, eu entrei no técnico em edificações, que eu também sou técnica em edificações. E aí, na minha formação do técnico, tinha uma professora que ela falava sobre patrimônio. E aí ela levou uns cadernos do IFAM, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí a gente ficava vendo e eu comecei a me maravilhar muito com isso novamente.
E eu falei assim, não, acho que eu vou para arquitetura então, porque a arquitetura é um campo muito amplo, né? É tão amplo que vocês talvez vão entrevistar ainda arquitetos que falam sobre saúde hospitalar, arquitetos que Sim, falam sobre exatamente. design de interiores, que falam sobre construção de rodovias, né? Então é algo muito, muito múltiplo. Então, por isso, eu falei, não, acho que eu vou para arquitetura porque, a depender do campo que eu pense em me enveredar, eu vou estar ali, né, no mesmo sentido. E aí, eu hoje E aí, na minha formação, entrei em arquitetura. Só que tudo ainda na faculdade, me levava para a área do patrimônio, para a área das artes visuais. Então, eu trabalhei em alguns projetos na faculdade que falavam de educação patrimonial e mediação cultural. Eu trabalhei no Museu Nacional, na época da faculdade também, após o incêndio do Museu Nacional. Então, todo esse caminhar me trouxe para isso hoje, né? Que eu tô aqui agora. E aí, enfim, acho que algumas outras coisas a gente pode ir conversando nas outras Não, faz perguntas. sentido. Mas essa foi minha formação, né? E eu acho que ter uma formação, e é uma coisa que eu sempre digo, né, para estudante de arquitetura, em qualquer faculdade, que é muito importante buscar coisas para fora da faculdade também, né? Não se Verdade. limitar àquela grade Sim, horária, faz sentido. aquelas Uhum. disciplinas obrigatórias, e até as eletivas que são só pro forma, sabe? Que a gente fala assim, não, vou pegar para poder fazer hora, né? Para poder fazer crédito na faculdade. É muito importante porque eu fiz matérias, por exemplo, na Faculdade de Geografia, na Faculdade de Belas Artes. E aí eu acho que esse repertório também me ajudou a estar aqui hoje, sabe? Caramba, que da hora. E é, uma- tão, Pode ir. e é tão interessante que você falou, citou isso, a parte da criança, porque às vezes a gente chega a um ponto da faculdade que a gente pensa assim, que etapa agora eu vou cursar? Que ponto agora, aonde é meu caminho? Será que eu vou mais para interiores? Será que eu vou mais para o urbanismo? E aí você citou isso porque a faculdade reafirmou aquilo que você já tinha, que o seu Sim. interesse. Então, às vezes, o ponto que a gente tem que pensar é o que eu gostava, o que realmente é a minha essência de quando eu era criança, que vem de dentro. Deu pra Isso ver que é um muito- caminho, né? Que vem Foi de um dentro, caminho. isso. É engraçado essa dimensão. Então, você estudou muito John Ruskin, aquele pessoal do patrimônio e tudo mais, né? Sim, e eu acho que é muito bacana pensar como que essas referências, né, da faculdade, ainda assim é legal a gente buscar outras referências, né? Uhum. Por exemplo, como que a gente, aqui, a gente tem o Lúcio Costa, que foi uma pessoa que foi um dos fundadores do IFAM, Uhum. mas e aí, pensar também, junto com isso, o que ele fez junto ao IFAM? Não sei se vocês conhecem muito da história, né? Mas assim, quando eles fazem o IFAM, foi um movimento de preservação ali, mas também um movimento de demolição, né? Um projeto de vamos começar o Brasil moderno, o Brasil do futuro. Então, vamos entender aqui o que vale aqui como patrimônio. Aí a gente demole metade, a outra metade a gente coloca para tombamento, né? Então, é muito importante a gente começar a ter esses pensamentos, né, meio críticos, assim, para entender como que a gente chegou nos É porque tem patrimônios aquela coisa hoje. do patrimônio, se eu estiver errado, você pode me corrigir, que essa demanda do patrimônio surgiu muito depois das guerras, que esse intuito de preservação do que as guerras estavam sendo destruídas, principalmente na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, né? Isso. E aí no Brasil não teve esse movimento de guerra, né, nesse período, assim, que teve esse pensamento todo relacionado à preservação, né? Então, como é que você vê essa relação, assim, do sentido de preservação, dessa diferença entre preservação e conservação do espaço, do que é demolido, do que é preservado, nesse processo no Brasil que foi feito, né? Não só isso, Melissa, eu gostaria que você também explicasse para o pessoal envolvendo o que é a definição mesmo do patrimônio. Como que o patrimônio é definido e como que ele se integra nesse tipo de conceito. Aham. Tem uma referência que eu gosto muito de um livro, de um artigo, uma publicação, né? Enfim, se eu não me engano, o título dela é Preservar para quê? Conservar para quem? Né? O patrimônio, ele é a definição dele, né? Enfim, a gente pode pensar na etimologia da palavra, né? A gente pode pensar, enfim, em como que surgiu, como você falou, até antes um pouco das guerras, né? Uhum. E como que é a instituição de uma... são camadas e noções dentro de uma comunidade que fazem com que aquilo dali seja uma identidade de um povo, de um bairro, de um gênero, né? Então,
o patrimônio, ele tem muito a ver com a nossa identidade, com pertencimento. E aí, por isso que é tão importante a gente pensar de uma forma crítica também com o patrimônio, porque esses movimentos que surgiram foram para preservar, mas preservar o quê? Né? Hoje a gente ainda tem a questão do patrimônio, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, o ISFAM foi fundado na década de 30, ali no final, na década de 30. E ele tinha essa instituição, né, esse pensamento de fazer essa preservação. Só que o que foram as primeiras coisas que foram tombadas, né? Foram patrimonializadas. Foram igrejas, foram centros institucionais, né? Grandes lugares, né? Que tinham uma representação importante para o governo, né? E aí é muito importante a gente perguntar, será que as pessoas foram consultadas para isso? Como que foi feita essa patrimonialização? De quem é o patrimônio, né? Porque o patrimônio é do povo. Mas será que o povo, ele se sente pertencente àquele patrimônio que foi tombado? Será que foi cultura, né? Qual foi... Será que foi cultura? Será que foi interesse? Será que foi poder, né? Até porque a gente sabe que a narrativa da história, ela é contada a partir de quem está no poder. Isso. Então, não tem como a gente tirar isso, né? E aí, essa questão que você perguntou antes também de preservação, conservação, um pouco dessas diferenças, eu acho que vem muito do intuito das duas, né? A conservação, ela é muito importante para a gente não precisar preservar, para a gente não precisar restaurar, né? Por exemplo. Então, quando a gente faz uma conservação, são aquelas manutenções preventivas, né? Um cuidado, uma pintura, uma revisão no telhado. E às vezes é só olhar. A gente não precisa mexer, não é algo que seja invasivo, né? Ali fisicamente. E aí o restauro, que é muito do que a gente faz, é quando aquele edifício, ele já, por conta de intempéries, ou da própria ação do homem, né, da falta de manutenção, ele chega num estágio que a gente precisa melhorar ele, né, de alguma forma. Então, estruturalmente, esteticamente também, né? Então, antes da gente começar, eu estava falando para vocês, né, da questão das nomenclaturas, né, que existem algumas coisas diferentes, assim. E são técnicas que a gente faz para poder manter aquele objeto, né? E preservar tem essa questão, a nuance de a gente proteger aquilo, né? Salvaguardar aquilo para próximas gerações. E tanto os sentidos materiais daquele lugar, mas também o imaterial, né? Então, esse sentimento que as pessoas têm com o lugar. Que foi depois essa questão até, tipo, comida, cultura, dança, música, né? Tem uma questão engraçada quando a gente pensa em preservação, a gente discute muito isso na faculdade. Por exemplo, Goiânia teve uma época que sofreu muito isso em relação ao centro, que quando tinha casas em processo de tombamento e tal, muitas vezes não tinha uma consulta muito apurada com a população e tal, com o proprietário daquela casa. E a gente via muita gente que literalmente deixava a casa abandonada para deixar ela tipo, degradar automaticamente ali por questão do tempo, para chegar ao ponto de ela não ser mais qualificada no processo de tombamento. O que você vê as dificuldades em relação a isso, essa questão dos empecilhos que às vezes o IFAM coloca, o que é bom, o que ela atrapalha? Porque tem a questão de que às vezes o restauro ele sai muito caro pro proprietário, né? E o que falta para essa compreensão, né? Porque se de fato a gente tem tanto esses porquês pesando o que é bom para a sociedade, o que foi avaliado, se é para quem, o que falta a gente se atentar mesmo para esse ponto? Olha, eu acho que tem duas responsáveis por isso, né? Que é tanto o proprietário como o poder público, né? Lá na Secretaria de Cultura eu trabalho como gerente de projetos arquitetônicos na Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico. Então, eu costumo fazer uma analogia de que a superintendência lá na Secretaria, ele é o IFAM do Estado. Então, a gente tem essas duas instâncias, né? E também tem a instância municipal, que também tem a questão dos tombamentos. Então, o poder público, essas três instâncias, tem a responsabilidade de sensibilizar o público, né? Porque se você não sensibiliza, se você não faz, não mostra o sentido dessa caneca armazenar água para uma pessoa, ela não vai achar que isso aqui é um pote, né? Ou então vai achar que isso é um porta-clipe, né? Então, a gente tem que mostrar para as pessoas qual é a importância dos restauros, da conservação, e também até das próprias metodologias que, de fato, nem sempre são as mais econômicas, né?
Mas se você conserva, que é o que a gente estava falando antes, vai ser. Uhum. Só que as pessoas, elas às vezes, acabam chegando nesse nível fatídico que você precisa fazer alguma coisa para consertar aquilo. Então, acaba que não tem tempo hábil para poder se planejar, né? E fazer tudo direitinho. E aí, eu acho que a responsabilidade do poder público é essa sensibilização, mostrar como que são as estratégias de preservação, e a importância disso, porque um povo sem memória, sem história, é um povo que não tem identidade. Tá E relacionado à identidade. aí você vê um monte de gente, eu conheço muitas pessoas aqui em Goiânia, no Brasil, no Rio de Janeiro, que falam, não, porque eu já fui a Milão, já fui na Itália, e aí eu fui no Louvre. É uma coisa meio vira-lata, né? Tipo, assim, dá Exatamente. valor que tá lá fora e aqui... E por que isso acontece? Isso também Uhum. são centenas de anos de colonização. Nossa cabeça é muito colonizada. Então, por isso que é importante que a gente desmistifique isso. E é uma coisa cultural que não é de uma noite pro dia que eu vou acudir alguém e falar: vá ao Museu Pedro Ludovico, conheça o MAC. Não é isso, Melissa, né? eu tinha até uma dúvida com relação a isso, é como que a gente pode entender a cultura periférica como um ponto de interesse também, né? Uhum. Porque a gente sempre tá nesse circuito tradicional de museu, de um prédio muito histórico, de alguma coisa relacionada a isso, mas a gente esquece dessas manifestações culturais que acontecem no povo mesmo, nessa Sim. questão mais periférica mesmo. Tanto no Rio de Janeiro quanto em Goiás. Eu queria entender como que você enxerga o papel do arquiteto e o papel da população nesse sentido. Tá, então. E aí, eu tava falando do papel do poder público, né? E aí tem o papel do proprietário, que é entender que o poder público, ele tem ali a chancela, tem ali o regramento, aí as diretrizes do tombamento, mas ele não é o responsável por conservar e preservar, e às vezes nem tanto de falar o que é patrimônio, né? Então, as pessoas, né, os donos enfim, as dioceses, por exemplo, no caso de igrejas, os proprietários de edifícios tombados, né, sobrados ou casas, né, nos centros das cidades, eles têm responsabilidade naquilo. E aí eles precisam entender quais são os direitos e os deveres também, a responsabilidade deles. E aí, nessa questão que você perguntou agora sobre a periferia, né? No caso, lá no Rio de Janeiro a gente chama muito de subúrbios, né? É muito importante também a gente entender que o patrimônio está em todo lugar. Ele é o que faz a gente ser o que é enquanto povo, né? E aí, tem uma pesquisa que eu fiz que eu acho que se conecta muito com isso, que foi uma pesquisa sobre a Grande Madureira. Não sei se vocês já ouviram falar de Madureira, mas é um espaço lá no Rio de Janeiro, que é na Zona Norte, no subúrbio carioca, que é o berço do samba. Lugar igual Madureira não há, já dizia. Não há. Exatamente. A gente conhece. Eu sou muito suspeita pra falar, porque é o meu lugar também, assim É o meu como diz lugar. Arlindo Cruz. Aham. E aí, Madureira, ele tem várias expressões que, ao longo enfim, da minha vivência, das minhas andanças e das minhas pesquisas, eu comecei a entender aquele território como um território muito importante para poder entender o repertório artístico, estético, cultural, material e imaterial do Rio de Janeiro. Só que era um lugar, lá no Rio de Janeiro, a gente tem as APACs, que são áreas de proteção ao ambiente cultural. Essas APACs, elas normalmente não são só edifícios ou conjuntos de edificações que são tombadas, né, e patrimonializadas, mas sim um conjunto de quadras, às vezes até de bairros, de praças, Nossa, que são patrimonializadas, que são preservadas, né, que viram área de proteção. E aí elas têm essa dimensão da proteção e também de políticas públicas que acontecem ali. A primeira APAC que foi criada, ela foi na década de 50, mais ou menos, ela se chama Corredor Cultural, que é lá no centro da cidade, né? Porque eles viam muito que não só os edifícios, mas também o modo de vestir, o modo de andar, o modo de se comunicar e estar em conjunto ali naquelas pessoas, era muito importante. E aí, então, isso virou uma APAC. Ok, muito bonito. Hoje em dia, no Rio, a gente tem muitas APACs, só que a maioria das APACs, elas foram criadas na região centro-sul da cidade. Então, você tem a APAC em Copacabana, você tem a APAC no Jardim Botânico, você tem a APAC no centro da cidade e em outros lugares, mas você não tem a APAC na zona norte do Rio de Janeiro e na zona oeste, que também são lugares que são muito precisam também ser muito preservados. E aí, a partir disso, eu parti de uma pesquisa
para poder mostrar como a região da Grande Madureira era importante também de ser preservada. O primeiro lugar que aconteceu isso, no Rio de Janeiro, foi o bairro de Marechal Hermes, né? Onde tem a batata de Marechal, onde tem linha de Famosa batata de trem, Marechal. exatamente, onde tiveram várias vilas operárias que foram construídas no século XX, né? Que são muito importantes de serem preservadas. Só que isso não era levado em conta. E aí, isso foi em 2012, onde através de um TCC de uma faculdade, isso aconteceu. E aí eu não sabia disso quando eu comecei o meu próprio TCC e fui descobrir. E aí eu falei assim, gente, se esse bairro aqui, que inclusive faz parte da região da Grande Madureira, porque a Madureira é um bairro, mas a Grande Madureira é uma região administrativa com 15 bairros, entendeu? Com 13 bairros. E aí, Marechal Hermes fica dentro dessa região. E a Grande Madureira, ela tem conexões muito, muito importantes em franjas, né? Não sei se vocês já ouviram esse conceito de franjas, que são aqueles meios entre bairros, né? E Madureira, ela se funde. Às vezes você não sabe se você está em Oswaldo Cruz, se você está em Turiaçu, se você está em Cascadura, porque as dinâmicas, elas são muito uníssonas. Apesar de serem bairros diferentes, que têm suas identidades, elas também se fundem muito. Então, a minha pesquisa partiu disso. Só que a minha pesquisa, ela tinha uma perspectiva que eu cunhei de técnico-afetiva. Porque ela não via apenas o que o técnico tem a dizer o que é tombamento. Mas ela também via as afetações e afetividades que as pessoas sentiam dentro do traçado urbano ali da cidade. E aí, a partir da escuta e de instrumentos de educação patrimonial, de inventário participativo, eu comecei a fazer questionários na rua, andar com várias pessoas, e uma das principais coisas que eu fiz foi unir duas gerações, que eu acho que são as gerações mais privilegiadas para poder falar sobre patrimônio, que são os mais novos e os mais velhos. E aí eu fiz uma parceria com o pré-vestibular social da Portela e a velha guarda da Portela. E aí a gente fazia conversas para poder entender, a partir desses olhares, o que era patrimônio na região da Grande Madureira. O que eles enxergavam. O que eles enxergavam como Demais. patrimônio. Muito bom. E aí, a partir desse trabalho que eu criei, que eu me propus a institucionalizar a região da Grande Madureira como uma APAC. Então, a gente fez um mapeamento para poder definir todos esses lugares. E aí, hoje, eu fico feliz em dizer que esse projeto de lei, porque virou um projeto de lei, ele está sendo votado lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, e aí isso tudo foi a partir do povo, né? Não foi a partir de... eu tô andando aqui, vi que esse edifício aqui, ele tem uma coisa institucionalizada de cima para baixo, né? Exatamente. Porque quem fala que é patrimônio é o povo. Sim. E não quem tá na cadeira falando do povo. Aí, nessas APACs, tem os patrimônios físicos e tem os imateriais também, exatamente. Né? E aí foi isso que eu falava muito no meu trabalho, né? Como materializar o imaterial. Porque o imaterial, ele precisa de um lugar para acontecer. Toda coisa acontece num lugar, num território, né? Por exemplo, você falou que conhece um pouco sobre Madureira. Lá a gente tem o Baile Charme, debaixo do viaduto. E aí eu comecei a questionar, será que se não houvesse um viaduto ali em cima, haveria o Baile Charme da forma que é? Será que se um dia falarem assim, não, vamos implodir esse viaduto, será que Madureira vai continuar sendo a mesma coisa? Sim. Então, é importante a gente preservar até mesmo esse viaduto, mesmo que... E até porque, na paisagem, né, existe muito uma questão também do que é validado como bonito, feio, né? Que também são olhares coloniais que a gente tem, né? A partir dessa problemática da higienização e etc. Então, um viaduto ali na paisagem de Madureira, a primeira coisa que você vai pensar nossa, tem Baile Charme sábado. Sim. Entendeu? Então, isso por isso que as APACs, elas pensam muito nisso. Não só no material, no físico, mas também nas manifestações e nas conjunções de pessoas que acontecem naquele lugar. E esse debate que você traz é engraçado porque, por exemplo, tem aquela questão do minhocão em São Paulo também, que eu vejo debater bastante, né? Porque surgiu meio que na época da ditadura, virou meio que uma cicatriz na cidade, porque
Era um viaduto em cima de outra via, depois foi liberado o passeio, e hoje em dia tem uma galera defendendo até, tipo, não demolir, Aham. deixar lá, porque virou parte da Virou cidade parte, e tudo mais. exato. Só que aí é engraçado esse debate também, porque, por exemplo, o Minhocão, ele tá localizado numa área relativamente nobre da cidade, né? Uhum. E aí você tem outras expressões culturais que também surgem a partir de, vamos supor, acidentes urbanos, vamos dizer assim, de cicatrizes urbanas, que em outras regiões da periferia, que nem você falou do próprio região do Baile Charme também, que são um pouco faladas. Acho que é muito por essa questão de ser periférico, sabe? Periferizado, De não exatamente. falar sobre isso, porque, tipo assim, não, isso aqui a gente vai demolir, mas essa intervenção urbana que é um problema na cidade, mas está numa área nobre e foi popularizada, vamos manter porque virar ponto turístico, sabe? E aí é bem engraçado você trazer essa questão. Que é o olhar da população vai trazer a importância daquele espaço, mesmo que seja periférico, né? E é engraçada a sua atuação na Secult Goiás, que me interessa essa dualidade que você tem e entender qual que é a diferença fundamental que existe nessa patrimonialização, tanto do Rio de Janeiro quanto em Goiás. Como que você enxerga essa diferença do Rio com Goiás? Porque o Goiás a gente vê que tem o centro, a gente tem essas manifestações culturais, muito principalmente ali no centro, mas você enxerga isso em outros pontos, aqui em Goiânia, em outros pontos também? Olha, eu acho que uma coisa que só de eu me mudar, eu me propus a fazer. Eu tô aqui há quase 3 anos agora, e uma coisa que eu me propus a fazer é a não comparação, sabe? Entre cidades que não são comparáveis. Uhum. Por São quê diferentes. eu digo isso? O Rio de Janeiro, eu falei até no começo, né? Ele tem 400 anos. Goiânia tem Acho que 80 quase e 100. pouco, Ainda tá. É um neném também, né? Então são duas cidades que são muito diferentes até no seu modo de ser construída. O Rio foi construído para ser uma capital do império. O Goiânia foi construída para ser a capital do futuro, né? Então, tanto que a gente tem muitos edifícios aqui, expressões do Art Deco, né? Uhum. No Rio de Janeiro a gente passa por todas desde o do Colonial. barroco, do rococó, eclético, né? E aí aqui a gente já vem em um outro período. Então acho que foram cidades que foram construídas a partir de dois motes muito diferentes. E aí eu acho que aqui em Goiânia a gente tem algumas expressões de fato ali na região do centro, né? Mas que a partir de uma questão que eu acho que aconteceram em várias cidades, né? Que são essas cicatrizes que aconteceram, são os próprios a própria dinâmica, né, das pessoas, né? Então, eu sinto que a cidade, a parte de qualquer comparação, ela é uma cidade muito carrocêntrica, por exemplo. Uhum. Então, uma coisa que é muito importante para a patrimonialização é o caminhar. As pessoas, elas não caminham. Verdade. Elas não entendem o que é a rua. Elas não têm essa dimensão mais, vamos dizer assim, 20 minutos andando. Elas têm a dimensão 5 minutos de carro. E os 5 minutos de carro, você perde tanta coisa na paisagem para você ver e para você fazer essa percepção e falar, nossa, deixa eu parar aqui. Entrar do nada num lugar e falar, o que é isso? E você entrar e ver que é um patrimônio, que é uma coisa interessante, sabe? Então, as relações sociais, elas estão diretamente ligadas ao que é patrimônio, que é cultura, né? Exato. É engraçado porque quando eu era mais novo, eu fazia faculdade no IFG. Uhum. E aí eu tinha muito tempo livre para poder caminhar, né? E aí caminhar pelo centro, essa coisa que você falou mesmo, desperta olhar para coisas que você não via. Às vezes você entrava num Exato. beco que você nunca ia entrar se estivesse passando de carro. Chega lá, tem uma intervenção artística, uma casa, alguma coisa, você fica assim, meu Deus do céu. E aí quando você percebe, por exemplo, tem aqui em Goiânia tem aquela casa de frente o Bosque dos Buritis ou Lago das Rosas? Acho que é Lago das Rosas, se não me engano. Que foi demolida, que era uma casa modernista. Sim, nossa, aquilo dali Isso. foi um absurdo. Eu andava Uhum. muito ali caminhando porque eu sempre tinha uma padaria ali que eu gostava ali perto, e aí eu saía da Praça Cívica, aí eu passava por aquilo dali e entrava à esquerda, né? Enfim, eu fazia isso caminhando e muita gente falava assim, você vai andando, Melissa? Só que a minha vivência é de andar, né? A minha experiência, assim, eu gosto de andar. Então, eu ia andando. E aí eu via essa casa. E eu acho que talvez se eu andasse de carro sempre, eu não ia ter essa percepção. E aí agora a casa tá demolida. Que era uma joia, assim, né? Uhum. Era uma casa muito, muito bonita, mas que tá perdendo pra especulação imobiliária, que também é um problema dos patrimônios, né? E aí foi até aquilo que eu acho que um de vocês comentou no começo, que tem gente que fala assim, não, então deixa eu deixar aqui ruir a minha casa, e aí eu vou e faço a demolição dela, porque ninguém vai querer fazer a preservação, não vai ter mais jeito.
Isso não acontece só aqui, isso também aconteceu em Portugal, na Itália. Isso acontece em vários países que têm esse passado, né, muito grande, porque as pessoas elas acham que o futuro é só o futuro. Mas não existiria futuro sem passado presente, né? Então, Uhum. O que você acha, por exemplo, da participação do ente privado nessa questão da preservação? Porque, por exemplo, na Espanha, acho que Barcelona, tem alguns prédios históricos para fomentar a preservação. Eles fizeram parcerias com bancos para poder fazer a publicidade desses bancos ou desses entes privados através da preservação. Então, por exemplo, aquele véu de noiva que o pessoal coloca nos prédios para proteger detrito e tudo mais, muitas vezes já vinham com a logo da empresa e tudo mais para fazer é quase uma publicidade, uma ação de marketing na cidade inteira, e o dinheiro que era gasto era para fazer a preservação. Como é que você vê essa relação do ente privado e do... eu acho que é muito importante, né? Porque, assim, o ente privado, ele tá ali. Às vezes o ente privado, ele só quer demolir a casa Uhum. de esquina, que é uma casa importante. Mas quando o ente privado, ele fala assim, não, vamos ver o que a gente pode fazer com esse lugar? Será que ele não pode virar um centro cultural? Será que ele não pode virar uma escola? Um equipamento público? Quando o ente privado ele tem esse objetivo, é muito interessante, porque isso faz com que o patrimônio ele continue se propagando, né, se perpetuando, e ao mesmo tempo a gente faz com que esse ente privado ele se beneficie de alguma forma, né? Parcerias público-privadas elas são muito importantes nesse sentido quando elas são feitas de uma maneira com essa isonomia, né, que mostra a importância de fazer o que é importante para o povo, Sim. né? Então, se tem esse objetivo, eu acho super válido. Porque tem intervenções que são feitas em algumas cidades, por exemplo, com parceria público-privada, que às vezes não beneficia a população, né? Tem vários quesitos Mas disso. ela, como ela disse, acho que é uma questão de evolução a gente ter um pouco dessa parceria, né? Uhum. Essa parceria é muito interessante. E eu queria perguntar, que você falou algo interessante, da gente ter um pouco dessa formação da mente colonizada. Uhum. Eu achei isso muito interessante. Eu queria que você, assim, desse a sua visão. O que você acha que as relações interpessoais das pessoas para mudarem, para despertar essa mente? Porque eu acredito que é um processo. Sim. E a arquitetura tem um papel muito fundamental de abrir o nosso olhar e abrir essa caixinha da nossa mente, então, e expandir. Mas qual que é a sua visão, não só como a pessoa que trabalha lá na secretaria, mas você como Melissa, como usuária mesmo na cidade? Olha, eu acho que tudo começa muito por esses próprios diálogos interpessoais. E uma coisa que eu acredito que possa acontecer, que é importante de acontecer, é como que nós, enquanto profissionais, né? Porque vocês, futuramente, profissionais de arquitetura, já vou falar que são profissionais. Sim. Nós temos responsabilidade com isso, né? A arquitetura é uma disciplina muito elitista, muito elitizada, né? Por anos a gente não via arquitetos que falavam de periferia, por anos a gente não via arquitetos negros, por anos a gente não via arquitetos que pensavam através de uma outra ótica. E isso também ajuda a população a entender algumas coisas. Hoje no Brasil, mais de 75% das casas são autoconstrução. Será que é porque a gente não tem arquiteto? Não, vocês estão se formando aí agora. Mas as pessoas elas têm esse afastamento porque foi algo que foi afastado, até mesmo por conta dessa colonização. Então eu acho que a responsabilidade é nossa, sabe? Então se a gente não sensibiliza essas pessoas, se a gente não mostra importância para elas, isso não vai acontecer, né? E isso é algo que é cultural, que precisa de tempo para acontecer, né? Lá a gente recentemente, uma das últimas obras que a gente entregou foi a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lá em Jaraguá. Aqui em Goiás, né? E aí, essa igreja, ela era uma igreja que era da Irmandade dos Pretos, de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, né? E nessa igreja, ela é localizada numa praça. E na praça, a gente encontrou a gente precisou fazer uma drenagem, né? Porque a igreja, ela tava quase afundada em água, né? O solo. Porque, enfim, existe uma serra atrás. Então, a água vinha e ficava ali percolada tudo no solo. E aí, a gente precisava fazer uma drenagem ali. Um projeto de drenagem profunda e superficial, circundando a igreja. Nesse caminho que a gente fez, a gente encontrou mais de 50 enterramentos de pessoas ali.
né? Porque a gente sabe que igrejas, tradicionalmente, as pessoas Uhum. falavam, vou ficar mais pertinho de Deus, vou me enterrar aqui perto, Uhum. né? E aí, hoje, é uma das maiores questões que a gente tem quando a gente vai restaurar algo, é essa questão da pesquisa arqueológica, que é muito importante. Uhum. E essa pesquisa, ela mostrou pra gente, por exemplo, que nesse contexto da igreja, a gente encontrou várias pessoas, vários enterramentos, né, de várias pessoas negras que foram enterradas ali. Porque era uma igreja da Irmandade dos Pretos. Então, tinha muito isso, essa tradição. Só que quais são os dados que isso traz para a memória, para a mente das pessoas? Jaraguá é uma cidade que sim, participou do ciclo do ouro. E sim, participou muito, muito grandemente de questões da escravização. 2, a gente descobriu a gente descobriu a partir dessa pesquisa uma etnia de África que até então não sabia que tinha vindo para Goiás. Que doideira. Que não tinham registros através dessa pesquisa. E 3, a gente viu como que várias pessoas que foram enterradas ali ou tinham posses, ou eram pessoas escravizadas de algum senhor de engenho que morava ali naquele território, Uhum. e estava ali com uma presença. E aí a gente pega isso tudo, e eu, enquanto arquiteta, a arqueóloga, enquanto arqueóloga, a Secult, enquanto Estado, o que ela vai fazer? Vamos enterrar de novo e guardar? Será que isso seria a solução? E aí, o que a gente fez, então? A gente fez uma musealização dessa história toda. Muito bom. Então, hoje, a igreja, ela conta com com um museu que fala sobre o processo da obra, da restauração dos bens integrados, né, dos altares, dos elementos de madeira, e também dessa parte da pesquisa arqueológica. E fala quem são essas pessoas que foram achadas e qual é a importância disso para a história do território goiano e até do brasileiro, né? E aí, além disso, a gente pegou e fez ao lado ali um ossário, onde a gente numerou todas as pessoas, todos os enterramentos que a gente achou, fez um mapa mostrando onde essas pessoas estão e também fez enfim, acho que vocês provavelmente já viram, mal comparando, só para vocês entenderem visualmente o que é, mas lá no memorial de 11 de setembro tem o nome de todas as pessoas que morreram, né, naquele dia. Então, nesse memorial que a gente fez, a gente colocou todos os nomes das pessoas que a gente achou enterradas nesse lugar. Que da hora. Porque são pessoas que morreram ali e que tiveram sua história apagada. Nossa, eu trabalho né? pra localizar, encontrar os nomes, até ser um Exato. trabalho hercúleo, assim. Foi um trabalho muito grande da pesquisa arqueológica junto com a arquitetura. E é muito importante mostrar como que, a partir disso, as pessoas agora ali do território de Jaraguá, ano após ano, elas vão se sensibilizar, entendeu? Então, por isso que eu acho que a responsabilidade é muito nossa. E às vezes reconhecer essa Verdade. questão da participação do povo negro na história da cidade. E Né? a Porque própria identidade, né, do você- pessoal ali, Sim. da população. você percebe um apagamento da história, principalmente relacionado a essa questão da cultura das igrejas negras e tal, no Brasil inteiro, assim, Exato. sabe? Teve uma igreja que até ela queria mudar o nome pra tirar o povos pretos e Aconteceu isso em Fortaleza. Aham. Uma igreja, agora é só a igreja de Nossa Senhora. Não, E, isso enfim. é tão bom que você falou, porque traz um peso, assim, de você próprio entrar na igreja, no lugar, por exemplo. Eu tô me imaginando, eu chegando nesse lugar, pisando, porque assim, né? Às vezes as pessoas estão lá sabiam desse contexto, às vezes. Mas eu que não tô de lá, ou alguma pessoa visitante, vai lá e não sabe. Então, quando ela chega, eu acho que a gente é quase que palpável o peso que dá da história. Exato. É você entender que você não está entrando só numa igreja. Você está entrando na história de um povo. Isso é muito forte e tem que trazer essa importância para os projetos mesmo. Exato. Porque às vezes a gente não dá essa importância. Muitas vezes a culturalização e a identidade é jogada tão de lado nos projetos mesmo que a gente fica tão mecanizado e a gente não abre a mente. Exato. E isso eu senti um peso, assim, Engraçado que você falou. foi forte. A Melissa até falou essa questão que ela botou os ossados com os nomes das pessoas no museu lá na igreja. Você falou que trabalha com expografia também, né? Sim, aí eu fiz a curadoria e a expografia dessa exposição lá. Uhum. Eu fui recentemente no museu Memorial de Brumadinho, que é um projeto bem legal. Quando você falou dos nomes, me lembrou muito, porque lá também tem o nome das pessoas da tragédia e tudo mais.
E como é que você vê essa questão da importância da tipografia, do jeito da iluminação, porque eu percebo que quando você vai num memorial, alguma coisa nesse sentido, ou às vezes até no museu, tem todo um lance do trajeto, né? O caminho tem que contar uma história, tem que te comover e tal, não é só chegar lá e colocar as coisas e você tem todo um pensamento por trás de como você expor uma obra ou uma peça e tal. Como é que você vê isso relacionado à questão de museu, ou principalmente a questão de memoriais? Então, lá de Araguá, a gente fez, né, isso. E foi muito bonito porque eu vi pessoas se emocionando, assim, chorando no dia que a gente inaugurou, sabe? E, mais uma vez falando de arquitetura, enfim, diante de todas as minhas pesquisas, eu concluí que a arquitetura é uma das disciplinas do mundo mais ditatoriais que existem. Mais ditatoriais, não necessariamente negativamente, mas ditatoriais no sentido de ditar o que a gente vai fazer. Então, por que nesse caso é um pouco ruim, né? Mas por que um shopping não tem janelas? Pra gente perder a noção do nosso tempo, por exemplo, né? Por que existem demarcações nos pisos? Pra gente sentir no nosso corpo que a gente tem que andar naquele piso. Uhum. Então, a expografia, ela também está nesse contexto, né? Quando a gente faz uma expografia, a gente, de fato, quer comunicar algo, né? Então, eu acho muito importante, tanto a questão da iluminação, como a questão de quais vão ser as primeiras ou as últimas obras, ou a obra que vai ser ali, não é nem ser a melhor ou a pior, mas é uma obra que vai dizer o que é aquela exposição, de uma forma tão sintética, tão amarrada, um impacto. E uma coisa que eu penso muito agora, muito pensando nas artes visuais, o lado dessas obras, obras que falam de dor, obras que falam de memórias que são negativas para as pessoas, como que a gente tem que ter cuidado para tratar delas? Será que essa é a última obra que eu quero que a pessoa veja? Ou será que eu quero que a partir dessa obra que ela passe, caminhe e veja, ela veja uma obra que mostre uma esperança, um futuro, né? Então, eu trabalho muito nessa linha, assim, nas tipografias que eu assino. E aí, enfim, eu acho que vou deixar também aqui o convite. Agora, em dezembro, a gente vai fazer, eu acho que é na primeira ou na segunda semana de dezembro, o MAC em Goiás. O MAC em Goiás é um projeto que está sendo feito, inclusive, pelo Henrique, né? Que também trabalha como museólogo na Secretaria da Retomada, junto com a Isadora, que é gerente lá do museu, fazendo vários encontros sobre artes visuais, curadoria, disposição de acervo, e eu vou fazer um encontro sobre expografia. Então, quem me seguir aí nas redes sociais, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Muito bom. E fica novamente o convite também para vocês irem lá na exposição, né? As exposições estão no Centro Cultural Acton Marques. Uma é a exposição Poéticas de Subversão, Mulheres Artistas em Goiás, que fala dessa trajetória, assim, de mulheres, tanto na arte como na vida, né? Como que é necessário ter esses movimentos estratégicos e sensíveis e delicados, mais potentes de subversão, né? Em submissão dentro do campo da arte e também do cotidiano. E O Sertão é Nosso Centro é uma exposição que fala sobre a presença negra e a potência artística no Centro-Oeste, né? Porque é uma coisa que sempre quando a gente olha grandes exposições, sempre são rememorados artistas que são de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esse eixo Rio-São Paulo que é mais... enfim, valorizado, mais visto, né? Mais valorizado. Sendo que aqui em Goiânia a gente tem um repertório muito grande, muito potente de artistas. Então, convido vocês a estarem lá. Opa. A exposição acontece todos os dias, de 9 às 5. Domingo também, sábado também, feriados. Então, fiquem Beleza, à eu vou vontade fazer pra até ver. um outro convite, porque nosso tempo é um pouco reduzido. A gente queria muito que você viesse uma outra vez também, pra gente poder falar sobre questão da tipografia também, Claro. falar mais sobre tipografia. Arte, sensacional. prazer. Falar arte. sobre arquitetura africana ou arquitetura negra, por exemplo. A gente tem um Francis Kere, que ganhou o último Francis Kere, o Pritzker, né? E é um olhar para arquitetura totalmente diferenciado, até o jeito de pensar os materiais e tal. E aí tentar ver essa questão também. Às vezes eu vou conhecer alguém que Claro. possa falar sobre isso. Com A gente tem uma certeza, dinâmica de uma brincadeirazinha que a gente vai Ai, meu fazer Deus. aqui. Sensacional. Rir um Quer pouquinho, dar começar? uma descontraída. Só uma coisa. Tipo, sabe aquele programa do Raul Gil, pra quem você tira o chapéu?
Ai, É nessa tá. pegada. É bem simples, não vai Será que eu vou comprometer tirar o ninguém. chapéu pra alguém? Abandona. Primeiro a gente queria começar com as cidades brasileiras. Como primeira, se você tira o chapéu ou não tira o chapéu pra Ouro Preto. Claro, tiro o chapéu demais, assim. E eu vou tentar dar um adendo muito específico, mas Ouro Preto tem uma história muito interessante. Também, assim como eu tava falando de Jaraguá, né? Dessas pessoas negras que ocuparam o espaço e território que não é muito falado. E tem um instituto que se chama Palma Preta, que aí se vocês forem para Ouro Preto um dia, procurem, porque eles são muito bacanas e eles fazem um guiamento contando a história que a história não conta, né? Então, Muito fica a dica aí. ótimo, É muito legal. sensacional. A próxima a gente vem com São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão também é uma queridinha, né? Tira o chapéu, claro. Tirando o chapéu para cidades brasileiras. Quando eu aí. fui em São Luís também, é bem legal a região do centro de São Luís, Sim. Reviver, a pessoa chama, né? É muito legal lá. Assim, é bem gigante o centro histórico deles lá, então é bem legal de andar. Sensacional. O próximo a gente vem com Olinda. Olinda também. Gente, não tem como não tirar o chapéu para cidades históricas do Brasil. Cidades históricas. Mas até no sensacional. sentido de preservação também, de como é que é cuidado do Não, patrimônio. se eu Qual tiro, que você tá pesando? o que vocês dizem de tirar o chapéu? É tipo, como é que tá... primeiro a questão do como é que fala? Do quantitativo, né? Do volume de coisas a ser preservadas nesse sim, espaço, questão segundo a pessoal. qualidade da preservação, né? Pode Não, separar. então, eu acho que a qualidade de preservação é bem mediana, assim, regular em todas as cidades, né? Não existe... Eu acho que hoje no Brasil não existe uma cidade que seja precursora e 100% dedicada, sabe, à preservação. Existem cidades que são patrimônio da Unesco e aí, por isso, elas são mais preservadas, mas ainda assim, dentro dessas cidades ainda existem territórios periferizados, por exemplo, que não são tão vistos, né? A gente tem o exemplo lá de Paraty. Paraty, ela tem comunidades quilombolas e comunidades indígenas lá. Dentro da cidade, dentro dessas regiões mais periferizadas. E ainda assim, ela é uma cidade que ali no meio ela é muito preservada. Hoje também tem esse olhar para as comunidades indígenas e quilombolas, mas é uma coisa que não é tão comum, né? Então, se eu for falar, vou tirar o chapéu para ti, sim, amo a cidade. Era a próxima Era, então. cidade. Pois é. Então, eu tiro o chapéu para Paraty, mas existem várias dessas questões que precisam ser vistas, né? Só que isso eu acho que é um sintoma Brasil mesmo, né? Então, se a gente for falar, aí eu acho que é até para uma outra discussão, assim, da gente entender o que essas cidades elas podem fazer para melhorar, né, a patrimonialização. É que nem aqui, por exemplo, você tem a região da Chapada, que tem a questão dos calungas lá também, Sim, né? E que tava sim. sofrendo, tipo, muito com a questão do avanço do agronegócio naquela região, né? Uhum. Que faz parte do todo um ecossistema de preservação naquele espaço, né? A questão da população quilombola naquela região. Por fim, das brasileiras, aqui no nosso Goiás, o Goiás Velho. Cidade de Goiás. Eu gosto muito da cidade de Goiás. Tiro o chapéu para ela, mas ela é uma das cidades que eu também penso isso, né? Hoje, a Secretaria de Cultura, ela tem feito muitos esforços para poder preservá-la, né? E eu acho que não só a Secretaria de Cultura, mas também a população, é muito importante que ela também esteja envolvida para isso, né? Então, sensibilizada, pense também como que o turismo, principalmente eu acho que esse é um ponto que eu acho muito importante, o fomento do turismo, ele pode trazer essa preservação para a cidade, né? Então, acho que é algo que é importante de pensar, assim. Ainda mais que lá tem um FICA, esses dias pra trás teve um negócio de gastronomia lá, uma Sim. semana de gastronomia, bem legal. E lá tem tudo isso, né? A gente já fez 3 restauros, né, de igrejas lá. Enquanto eu estava lá na Secult, eu participei, né, de todos esses 3. E agora a gente está com outro projeto, que é o projeto Rotas de Fé, onde a gente está fazendo agora, dentro da minha gerência, 4 projetos de restauro desses patrimônios, né? Que são a Igreja Santa Bárbara, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja de Nossa Senhora da Abadia e a Igreja de Nossa Senhora, a Igreja de Boinolândia, né? Que é um arraial, um distrito que fica afastado da região lá. E disse, né? Há relatos de que essa é a primeira igreja de Goiás. Que doideira. Que legal. Isso é legal. E como você sente? Vou bater uma curiosidade, assim. Você sente esse peso? Porque quando você tenta resgatar e restaurar esses elementos nessas igrejas, você sente essa história sendo realmente no seu corpo, né? De forma quase
espiritual, assim, vamos dizer? Como que é seu sentimento quando você tá lá, você sente esse peso, trazendo isso para as pessoas, para você mesmo na sua vida, para a região, como que isso impacta aplicando nelas também? Eu acho que eu sinto uma responsabilidade muito grande, uma gratificação muito grande também. Fico muito grata por poder participar de projetos assim, né? Eu acho que o peso, ele é um peso que vem por conta da responsabilidade. Não é um peso negativo, sabe? Sim. Mas é uma responsabilidade que eu vejo que de estar ali trazendo, então, esses elementos, né, originais, preservando, escutando também. Muito bom. Tem uma história muito rápida que é da igreja de Silvânia, que no altar da igreja tinham dois santos, né? 2 anjos, na verdade, pintados. Só que esses anjos, eles eram antigos. E aí, quer dizer, eles não eram antigos, eles não eram originais da igreja. Foi pintado, 50 anos atrás. Só que aí, dentro da pesquisa do restauro que a gente estava fazendo, o restaurador falou, Melissa, esses anjos, eles não são originais. O que a gente faz? Eu falei, então já que não são originais, a gente precisa removê-los, porque a gente precisa voltar ao original. Só que tem a questão do original e tem a questão do patrimônio. E tem a questão de como o tempo passa. E aí, gente, as pessoas da cidade, elas começaram, porque história rola solta, né? Aí entrar lá na nossa obra e falar, nossa, que anjo bonito. Aí ficava olhando pro anjo. Eu casei aos pés desse anjo, meu filho foi batizado aos pés desse anjo. E ninguém falou nada, mas eles chegavam na obra e ficavam falando isso. Vocês acham que a gente tirou esse anjo? Não sei nem como. Óbvio que não, Como? né? E isso é patrimônio também, né? Essa escuta das pessoas. Então, eu acho que a responsabilidade da escuta ativa, né? E de fazer também a partir dessa escuta é muito importante. E essa responsabilidade que você falou, porque assim, você sente essa responsabilidade, porque querendo ou não, a fé da pessoa está muito incluída nisso, igual você Sim. falou, esse anjo. E a fé e a identidade dela também, Isso. porque não necessariamente é sobre fé. Às vezes tem uma pessoa que ia lá quando era criança, hoje é ateia, né? E remetia. Mas ela tem essa memória. É porque a mãe dela falava, olha, esse anjinho parece com você. Então, o que você vai fazer com aquilo? É a identidade, é o pertencimento, né? E tem essa coisa também, porque inclusive até uma crítica que ela faz a questão das igrejas modernas e tal, dessa questão que a igreja, as construções, a arquitetura, no caso, é um espírito do tempo, né? Então, tem muito disso, assim, por exemplo, você vê aquelas igrejas ornamentadas ali, do período barroco e tudo mais. Eu, por exemplo, que até mesmo não sou católico, de fato, mas quando eu frequento uma igreja, eu sinto, como se fosse Contando contando história. Tudo ele É, conta uma história. Eu uma sinto história. ali, só de estar lá, eu sinto uma presença, algo diferente e tal. E hoje em dia você vê, assim, algumas igrejas que parece um shopping, assim, né? Ela neon pra tudo quanto é lugar, e espelho, e é quase como se fosse pra vender algo, assim, né? Mas é muito esse espírito do tempo, eu vejo, né? O que você pensa sobre essa questão do patrimônio? Eu acho que essa também é um papo pra um outro dia que a gente vier. É toda uma questão. Porque é uma questão muito complexa, assim, porque não fala só de fé, mas fala também, porque quais eram as estratégias para poder chamar pessoas para a igreja no período gótico? Era contar através dos vitrais as histórias que estavam na Bíblia. E essa era a estratégia naquele momento, porque as pessoas não tinham o celular na mão. Hoje, a gente tem o celular na mão. Então, como que a pessoa vai ser atraída para um lugar desse? Através de uma foto pro Instagram. Não fui eu que disse, gente. Mas através de outras estratégias que foram criadas, visuais, para as pessoas estarem ali. É questão de estratégia. Sim. Então, é isso, assim. E aí isso tem a ver com fé, tem a ver com várias coisas, assim, com as igrejas em si, né? Com a massa. Então, por isso que é um papo maior. Só pra finalizar, a gente tem uma lista de 5 arquitetos aqui. 5 não, são 5 arquitetos que a gente queria que você desse um... Tira o chapéu, não tira o chapéu. Vamos lá? Tá. Primeiro, Lina Bobardi. Lina Bobardi? Aham. Tira o chapéu pra ela, sim. Eu fui recentemente lá no Sesc Pompeia, e aí tem todo ela fez uma intervenção lá, né, lógico, mas tem a parte de preservação dos galpões antigos também, Sim. né, da estrutura, que lá era uma fábrica, né. Lúcio Costa. Lúcio Costa, gente... Tem como, assim, né?
Sim, Vai ter mas alta questionável nessa também. questão. É isso, assim. Eu acho que até a própria Lina, eu acho que todo. Porque vários arquitetos foram muito importantes para nossa história, né? Uhum. A Lina foi muito importante, tanto para pensar essa arquitetura feminina, mas também pensar imigrantes, pensar espaços culturais, pensar novas formas de se fazer arquitetura. O Lúcio Costa foi muito importante também nesses movimentos. Enfim. A gente vê até porque, por exemplo, na época da Lina teve os Cians, né? E aí os Cians normalmente era só um grupinho de homens, né? E na época já tinha a Lina, que era uma arquiteta famosa aqui no Brasil. Então, assim, Exato. pioneira, né? Então, tem essa questão do pioneirismo, tem essa questão de vários edifícios e vários planejamentos urbanos que foram construídos. O que eu critico muito Lúcio Costa e afins, e essa turma moderna, é muito do planejamento urbano que se fazia, né? Porque foi o que eu falei, gente, caminhar. E aí você vai para Brasília e você não caminha, né? Então, eu acho que por isso que eu falo assim, tiveram coisas que tiveram um certo tempo e funcionaram naquele tempo, mas hoje a gente pode repensar também. E deixou uma herança muito ruim, né? Porque Palmas é uma cidade recente e foi construída nos mesmos moldes de Brasília, né? Exatamente. Vamos lá, Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, sim. Nossa, a arquitetura que ele faz. Loucura, né? PMR, vamos que vamos. Tadauando. Tá dando sim, mas eu acho que eu acho que eu tenho algumas outras referências também, assim, que eu gostaria de. A Eugene Violette Leduc. Sim, também. Eu acho que esses arquitetos todos, eles são arquitetos que foram importantes para a história, né? Então, a gente sempre vai estar estudando na faculdade. E aí, eu acho que a gente pode trazer vários outros repertórios também, como David Adjaye, como o próprio Francis Querê, que você citou. Sim. Que tem esses cases de sucesso também na contemporaneidade, que é Burkina Faso e todos esses espaços que são construídos. Acho que é muito importante pensar, assim, foi o que eu falei, né, lá no começo, né? Além do que o meu professor falar aqui, o que eu posso achar de interessante, né? Porque tem muita arquitetura que funciona e tem muita arquitetura que passou, né? Por exemplo, Frank Lloyd Wright, eu acho incrível ele. Uhum. Inclusive, eu estive recentemente, eu achava loucura o Guggenheim, e aí eu estive recentemente lá e eu falei, realmente é uma loucura, mas É que uma bom que foi feito isso. Né? Então, eu acho que Eu até brinco com o meu são professor que eu várias falo assim, coisas. esse período moderno ali, desses arquitetos estrelas, assim, quase como se fosse um desfile de moda, né? Cada um querendo fazer um negócio mais louco que o outro, Exato. só pra mostrar e nada funcional, assim. Exato. E aí faz muito sentido, gente. Você chega ali e fala assim, para aquela época, fazia muito sentido. Aham. E aí você vê aquele brancão ali no meio do Central Park, no meio de várias coisas verdes, e do nada, quase um navio ali, semi-atracado dentro da cidade, Engraçado sabe? como é que esse olhar muda, porque o Francis agora, eu sou apaixonado naqueles escolas gigantes do Francis, e ele trata toda essa questão, até da questão do patrimônio mesmo, que ele pega a questão Sim, ele fala muito. do trato da galera com tijolo, o tijolo de Adobe, e leva aquilo pra dentro da obra dele, né? Então, assim, é uma coisa muito louca, assim, que eu vejo. Sim. Sou apaixonado pela obra. Melissa, muito obrigada. A gente vai finalizar. E eu queria finalizar com uma pergunta, assim. Ai, meu Deus, vamos lá. Qual que é o seu maior sonho aqui para a cidade de Goiânia quando a gente fala com relação a esse espaço público, cultural e a comunidade assim envolvida? Olha, eu acho que hoje o meu maior sonho é que, de fato, as pessoas ocupem a cidade, ocupem o centro, assim. Não sinto que isso já aconteceu, por isso que é um sonho. Mas eu acho que sonhos a gente conquista, né? Eu já conquistei vários dos meus e vou conquistar outros. E a vocês também. E eu acho que o sonho para essas cidades é que elas sejam ocupadas, porque sem essa ocupação não tem patrimônio que dure, gente. Então, a gente tem que ocupar a cidade, se sentir pertencente, parar de achar que só o que tá fora é bom, porque o que tá dentro também é muito bom, né? Foi o que eu falei pra vocês no começo também, a nossa parte mais bonita é a parte de dentro, então. Mas a parte mais bonita aqui na cidade, a parte mais bonita dos nossos territórios são os territórios de dentro, os territórios que a gente tá fincado, né? Então, as pessoas têm que fincar os pés aqui. Sensacional, né? Mensagem Muito ótima bom. pra passar. Então é isso, quer deixar por último suas redes sociais de novo para poder firmar, às vezes a galera pegou na metade Tá do bom, episódio. então é isso, o Instagram. A gente vai dar no início e no final, já pra fixar, pra galera já seguir a gente e tal. Gente, sigam-nos. O Instagram é @melmlvs. O Instagram da Secult é @secultgo. E o Instagram das exposições que eu citei, né? Vocês vão conseguir conferir no @sertão negro. Tá
bom? Siga também a Uni Goiás e siga também o semnorte.cast, certo? E acompanhe o trabalho da Melissa, que é muito legal o Instagram dela. Bem bacana a questão do trabalho que ela leva ali na secretaria, certo? Obrigada, gente. Muitíssimo Muito obrigada, obrigado a você. Melissa. É um prazer você estar aqui. Prazerzão. Receber você aqui. Tamo junto, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Can we do it better?